Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Viva Unimed, que hoje, em especial, tem um tema super importante que tem início justamente neste 1º de agosto, que é a Semana do Aleitamento Materno. Para conversar sobre isso conosco, hoje nós temos aqui no estúdio a presença do médico pediatra Dr. Flávio Zenum e também da Ana Beatriz, que é psicóloga e consultora em amamentação. Primeiramente, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem hoje aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Doutor Flávio, começando agora com o senhor, qual que é a importância do aleitamento materno, principalmente para a criança, para o bebê? Para a criança existem vários benefícios, né? Tinha um professor meu de aleitamento materno que dizia que o leite materno é como um bombril, tem 1001 utilidades, né? Mas para citar algumas, a parte da imunidade, a criança que mama no seio, ela tem uma imunidade muito maior durante o período da infância, mas que se estende para a vida toda, na verdade. Por exemplo, ela tem uma chance de pneumonia 33% menor, de diarreia também, otite média também nesse patamar. A diabetes tipo 1, que é aquela mais forte, tudo, diminui em 53%, tipo 2, 23%. Obesidade, 22%. Você tem uma ideia, a mortalidade em países em desenvolvimento, mais pobres, diminui 33% também quando a criança mama no peito. Quer dizer, é uma coisa muito forte se for pensar, né? Tem a ver também com a questão de não ter má oclusão dentária, né? A mamadeira ela é uma inimiga de todo esse desenvolvimento da boca, faz com que a criança fique respiradora bucal também. Então, tem muita coisa boa para a criança, que a gente pode falar até mais depois, mas é uma lista muito grande, felizmente. Fica mais inteligente também, está provado. E além dessas questões fisiológicas, digamos assim, tem também uma importância emocional, não tem, Ana? Tanto para o bebê quanto para a mãe. O que o aleitamento materno contribui também para esse vínculo? O vínculo na amamentação, ele ocorre de uma forma muito profunda, porque ali é um momento que é muito desejado, que é esperado, então cria-se uma expectativa sobre a amamentação, e aí quando esse momento ocorre, ele é muito poderoso, tanto para o bebê quanto para a mãe. O bebê que entende que ali suas necessidades vão ser atendidas, que se sente seguro, que tem um contato direto pele a pele, e esse contato pele a pele, ele é fundamental, inclusive para acalmar esse bebê, para unir esses dois. Então são muitos benefícios que podem oferecer. Além da amamentação, ela liberar uma grande quantidade de ocitocina, que é o hormônio do amor. Então isso fortalece ainda mais o vínculo entre eles. E como que a mãe começa a se preparar para esse momento, né? São 9 meses ali de gestação até, de fato, conseguir amamentar. Existe algum preparo psicológico também para esse momento? A gente tem que pensar, Alice, que essa gestação e esse bebê, ele não é só esses 9 meses. Vamos pensar que essa família, ela idealizou esse bebê, às vezes, desde criança, ou não, mas independente disso, a partir do momento que a gente sabe que está grávida, vem muitos medos, muitas preocupações, momentos de angústia, de incerteza, de não saber como vai ser. Então é importante 2 tipos de preparação. Além da psicológica, a gente precisa ir atrás de conhecimento, com profissionais formados na área, que possam nos ajudar. Por exemplo, antigamente o que se falava muito, que precisava pegar a bucha vegetal e esfregar na mama. E hoje a gente sabe que isso não é recomendado, porque o que pode acontecer? Às vezes pode ocorrer uma fissura naquele momento, e aí quando o bebê nasce e que ele vai para fazer a primeira sucção, já pode abrir uma ferida. Então são coisas que antigamente se usava e que hoje caiu em desuso através dos estudos. Então é importante a gente estar em contato com profissionais que possam nos auxiliar. Perfeito, Ana. Doutor, a respeito do leite materno também, a partir de que momento, né, que a mãe já consegue fazer essa primeira amamentação, digamos assim? Já logo após o parto, a gente sabe que existe ali uma diferença do primeiro leite, talvez? Como que funciona essa questão também? Primeiro, deixa eu dar um dedinho no que ela falou, Claro. que eu acho que ela falou está certíssimo, mas tem que procurar se preparar através de conhecimento mesmo, né? Lá na Unimed nós temos o curso de gestante, que já toca nisso, na parte prática,
na hora da verdade, para amamentar mesmo, né? Isso é importante, que a mãe não chegue e caia de paraquedas, né? Na hora que o neném vai mamar, porque é tudo uma confusão, aquele começo ali. Então, ela tendo conhecimento antes, né? É importante que faça o curso de gestante, procure uma consultora de amamentação, faça consulta pré-natal com o pediatra em torno da 22ª semana, que esse assunto também toca lá. Bem, com relação à hora de amamentar, como ela falou, o contato pele a pele é fundamental para o sucesso do aleitamento materno. Tem muitos estudos mostrando que quando tem o contato pele a pele, na hora do parto, não precisa sugar, libera o hormônio que ela falou, que é a ocitocina, e isso faz com que aumente o vínculo mãe e filho e também vai descer mais leite. Então, esse contato pele a pele, ele aumenta o sucesso e aumenta o tempo de duração do aleitamento materno. Isso já está provado. Nesse momento, nessa primeira hora de vida, a criança vai mamar nesses primeiros 50 minutos. Depois é difícil ela mamar. A maioria não mama. Depois ela fica descansando umas 5, 6, 8 horas da saída do parto e depois é que vai mamar mais. Mas é importante que ela mantenha o contato pele a pele, mesmo sem mamar, olho no olho, como ela falou, a mãe conversando com o neném. Isso vai ajudar a baixar o leite mais depressa. E aí, qual que é esse primeiro leite? Falam do colostro? O primeiro leite é o colostro, até 14 dias. É um leite totalmente diferente, porque ele é rico em muitos anticorpos, porque o recém-nascido tem uma certa imunodeficiência, e além disso, ele tem muita caloria por ml. Então, um pouquinho que o neném mama já vai sustentar, porque o estômago, no começo, ele é muito pequeno, cabe 10, 20 ml, vai crescendo à medida que o neném vai crescendo, mas então não dá para ficar muito tempo sem mamar. Tá. Doutor, essa é uma preocupação também de algumas mães em relação a sustentar, se o leite deve estar sustentando ou não a criança, como perceber isso, o leite materno, ele sustenta de fato o bebê ou não, e qual que é o sinal que ele dá de que ele está satisfeito ou que ainda quer um pouquinho mais? Eu até pergunto isso porque eu acompanho alguns cursos de gestante e o senhor traz até alguns exemplos de mãozinha, né? Sim. Dê essas dicas para o pessoal de casa também. Essa pergunta é muito importante, sabe por quê? Um dos principais motivos de desmame é achar que o leite não está sustentando. Ou a mãe acha, ou a avó acha, o vizinho acha, aquelas palpitaiadas, coitado que está lá no começo, o neném chora, o neném não dorme, aí a primeira coisa que o neném chora e não dorme, fala que o leite está pouco. O choro e o sono não são parâmetros para saber. O neném chora por vários motivos. Frio, calor, muita visita, barulho, saudade da mãe, né, lá de dentro do útero e tal. E o sono também, cada um tem o seu jeitinho. Agora, tem critérios objetivos que mostram se está amamentando. Primeiro é o ganho de peso, só que o ganho de peso é muito complicado, porque muda no começo. Ela perde em torno de 6 a 8% no começo, depende das balanças, né, do hospital quanto do consultório. E aí, e também não tem um padrão assim que possa dizer que é o normal, mas ao longo do mês, no fim do mês, dá para saber. Agora, para parâmetros mais objetivos, isso é bom guardar, seria então o neném que faz 5 urinas claras por dia, pelo menos, em 24 horas. Então, o neném que está urinando bastante, ele está mamando bem, certo? Lógico, isso o pediatra também vai levar isso em consideração. E também o neném que está evacuando. O neném até o quarto, quinto dia faz um cocô verde escuro, né? Depois ele vai clareando, em torno do quarto, quinto, sexto dia, ele faz um cocô já amarelo, né? Que sai explosivo, bastante. É um sinal que está mamando bem. Então, isso é muito importante saber, porque em torno do 15º dia até o 45º, começa o auge da cólica. Então, o neném vai chorar. Cólica hoje até mudou o nome, desconforto do lactente. Porque, na verdade, nem sempre é cólica. O neném, por vários motivos, né, chorando. Então, vai acontecer sempre da mãe ficar em dúvida, e os palpiteiros também em dúvida, e vão falar para ela que está chorando, porque... Então, nesse momento, é importante saber disso, né? Que o xixi... aí, a dica que eu dou, tem até aplicativo para isso. Você ou pega uma cadernetinha e vai anotando. Mamadas, xixi e cocô.
Por que mamadas? Porque o ideal é, para produzir bastante leite, é que ele mame pelo menos 10 vezes em 24 horas. Senão, não vai produzir leite adequadamente. O que faz produzir leite depois que o neném mama é quantas vezes mamou e o esvaziamento do seio. Essas duas coisas que fazem aumentar. Por isso que todas as mamadas têm que dar os 2 seios, os 2 serem estimulados às 10 vezes ou 12 vezes por dia, né? E serem esvaziados também. Então, voltando lá, xixi claro, 6 vezes ao dia ou mais, e pelo menos 2 cocô por dia. Perfeito. A gente sabe que na prática, às vezes pode ser um pouco diferente, e aí a saúde mental dessa mãe também é importante, né, Ana? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso logo após o intervalo. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. O Viva Unimed deste sábado está de volta e hoje com um tema super importante que é o aleitamento materno. Esta primeira semana de agosto é a Semana Mundial da Amamentação. E aí a gente estava conversando sobre a importância do leite materno, mas a gente sabe que existem alguns fatores que podem dificultar esse aleitamento. Um deles é a saúde mental, não é, Ana? Como que a mãe se prepara para esse momento, logo após o parto, aquele turbilhão de emoções, lidando com o recém-nascido, privação do sono, como que isso pode acabar impactando? A gestação, ela traz muitas mudanças na vida da família, em especial na vida dessa pessoa que gesta esse bebê. Então, é importante a gente lembrar que além dessas mudanças, que são muitas vezes externas e internas, após o nascimento do bebê, com a saída da placenta, a gente tem uma alteração hormonal muito grande. Então, mais de 70% das mulheres, elas passam por um fenômeno que se chama baby blues. O baby blues, ele se dá devido a essa questão hormonal, além das noites sem dormir, que acaba acentuando muito os sintomas, que são a sensação de que eu não sou capaz de cuidar desse bebê. Então gera uma melancolia muito grande, um choro às vezes que a gente não sabe o porquê, uma tristeza, e muitas vezes uma dualidade desses sentimentos, porque ao mesmo tempo eu queria tanto esse bebê, e aí, ai meu Deus, será que eu consigo cuidar dele? Será que eu vou ser capaz? Então isso acaba influenciando no vínculo, na amamentação, nos cuidados com o bebê. E aí a gente traz um fator muito importante que é a rede de apoio. A rede de apoio, principalmente nesses momentos, ela é fundamental. E que essas pessoas que estejam com a pessoa que teve esse bebê, sejam de fato um apoio. Então que estejam ali com ela neste momento, com o bebê neste momento, que prestem de fato um suporte para eles. E aí, o baby blues, ele é importante a gente diferenciar da depressão pós-parto. Ele ocorre a partir do momento que tem a saída da placenta, que a gente começa a perceber esses sinais quando chega em casa.
que aí não tem mais aquele cuidado do médico, das enfermeiras para com o bebê e para com a mãe. E aí começa esse choro, essa tristeza, esse medo, receio do cuidado com o bebê. E ele tende a durar até no máximo 20 dias após o nascimento do bebê. Se caso ter a persistência desses sintomas, é muito importante que leve para um psiquiatra, para um médico, para um psicólogo, porque a gente precisa fazer uma avaliação, a gente precisa entender que tipo de suporte que a gente vai oferecer para que não se desenvolva uma depressão pós-parto. Porque a depressão pós-parto, ela se estende por muito tempo se não tratada da maneira adequada, e isso acaba influenciando muitas coisas, como por exemplo, o vínculo mãe e bebê. E isso causa um impacto também no aleitamento materno. Sim, exatamente, porque o que acontece com essa oscilação de hormônio também, o leite, ele se sustenta muito pela sucção do bebê e que também envolve essa questão hormonal da nossa mente. Então, se eu não estou bem, que tipo de hormônios eu vou liberar em grande quantidade para esse bebê? Porque ali no leite eu tenho hormônio, eu tenho proteína, eu tenho água. Muitas vezes as pessoas acham que o bebê está com sede, mas o leite ele também tem água. E aí eu vou me afastando desse momento, porque eu acho que eu não vou conseguir. E aí a quantidade de ocitocina que é liberada, ela também reduz. Então isso com a redução do aleitamento, ela faz com que a pessoa ela produza menos leite. Porque, na verdade, todo mundo, a partir do momento em que sai a placenta, a pessoa ela produz leite. O que acontece é que, às vezes, as pessoas têm uma baixa produção no leite. E aí, com o acompanhamento adequado, a gente consegue intervir nessas situações para que não afete a amamentação. Agora eu dirijo a pergunta tanto para a Ana quanto para o Dr. Flávio, acho que um pode complementar o outro, no sentido de, existem algumas mães que podem não conseguir amamentar os seus filhos? Em quais situações, quais momentos são esses e há como evitar que chegue nesse ponto? Bem, até uns 5, 6 anos atrás, a gente falava que apenas 5% das mulheres não tinha uma produção adequada. Agora, os estudos recentes, muito robustos, com uma série grande de mulheres, mostrou que, na verdade, são 15%, sem outro problema qualquer. Então, mas, como ela disse, é algo que pode ser melhorado, né, com a consultoria de alimentação, com o pediatra ajudando, então aumenta a produção, e aí vai tudo bem. Então, muitas vezes você fala que a mãe, antigamente, será que não teve vontade? Não teve leite mesmo. Uhum. Então isso existe. E dá para melhorar. Agora, tem outras condições que diminuem a produção do leite. Por exemplo, uma cirurgia dos seios, né, se ela não foi tecnicamente adequada. Algumas doenças endocrinológicas, né, a diabetes, por exemplo, não controlada. E assim por diante. Sim. Isso. As mamas tuberosas também. Sim. A mama tuberosa, ela tem uma anatomia diferente. E aí as glândulas mamárias, elas são reduzidas. Então não é que a pessoa ela não vai conseguir amamentar, é que o tempo em que ela vai conseguir manter essa alimentação, ele é reduzido devido à anatomia. Então muitas vezes não é só o querer que basta. E aí a gente precisa encontrar profissionais que possam nos auxiliar. E é importante saber disso, porque muitas pessoas criam uma expectativa muito grande em relação à amamentação. Aí elas preparam a casa, preparam o quarto, mas não preparam para esse desafio que pode ser amamentar. Então, por isso, os profissionais são tão importantes nesse momento. E existem também algumas dicas práticas, né, Ana, sobre, às vezes, bolsas de água quente, água fria, será que ajuda, será que atrapalha? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas daqui a pouco, logo após o intervalo. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999.
Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam E prosperam juntos. e o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Estamos de volta com o Viva Unimed deste sábado, trazendo como tema o aleitamento materno. Antes do intervalo, a gente estava comentando sobre algumas dicas práticas. E aí, Ana, eu te perguntei a respeito do leite empedrado. Isso é uma realidade ou é um mito hoje em dia? O leite, ele pode empedrar sim. Mas é importante a gente saber que hoje nós temos profissionais qualificados para poder auxiliar essa pessoa nesse momento. Então tem alguns protocolos que a gente faz, algumas técnicas que a gente faz para poder fazer com que essa amamentação ela ocorra sem dor. Por exemplo, a gente pode ter fissuras também durante a amamentação. Então, mas tudo isso eles têm tratamento e a gente consegue auxiliar. Por isso é tão importante uma orientação adequada, profissionais que compreendam da amamentação para conduzir da melhor forma possível. E o retorno e acompanhamento também, né, com o ginecologista, obstetra, mesmo após o nascimento desse bebê, né? Isso, exatamente. É importante a gente reforçar que em casos de uma depressão pós-parto ou às vezes de uma disforia, algo assim, é importante a gente estar sempre em contato com o seu médico que acompanhou você no momento da gestação, porque ele vai conseguir te auxiliar também nesse momento, e é fundamental esse apoio. Doutor, e o aleitamento materno, ele vai até quando? Tem hoje uma recomendação? É o máximo que conseguir? Não? Tem que cortar em algum momento? Hoje, qual que é a orientação? Deixa eu primeiro falar uma coisinha, que eu sou maniado em prevenir. Então, na parte de empedrar, né, o certo é prevenir. Primeiro, lógico, se encrencou, aí correr, porque talvez eu acho que a única urgência do leite materno é justamente a mãe ficar com o seio empedrado, não tratar, que ele pode dar febre, virar mastite, atrapalhar tudo, bastante, né? Então, eu acho que desde o começo a mãe já vai dando uma checada no seio depois que o neném mamar. Então, checa depois, você tem aquelas bolotinhas duras, meio doloridas, tem que esgotar aquilo lá. Por isso que tem que mamar todo o seio, os 2 seios toda mamada, e depois que o neném mamou, dá uma checada e tirar com a bombinha, né, adequada, para não deixar o leite parado. Então, prevenção. E na hora que viu que não teve jeito, que realmente empedou, na madrugada, por exemplo, para procurar o pediatra ou a consultora rápido, porque é uma questão de urgência. Com relação até quando amamentar, a Organização Mundial de Saúde considera, e também a Academia Americana de Pediatria, a Europeia e também a brasileira, que até 6 meses de leite materno exclusivo, sem água, sem chá, sem nada, certo? Só a vitamina D que vai dar, e às vezes o ferro, dependendo da pessoa. Depois, quando a introdução alimentar, continua o leite materno, né, em livre demanda, tentando respeitar um pouco a hora de refeição. Esse é um tema polêmico um pouco, se fica livre demanda depois ou não. Eu, pessoalmente, sou contra, fica muito livre, por exemplo, o neném que mama às 11 da manhã, depois você vai querer que ele almoce, não vai almoçar direito. Mas fica livre demanda. Por quê? Porque a livre demanda vai mostrando o quanto que ele está precisando de leite, e também isso faz com que ajuste a produção, né? Antes dos 6 meses, por exemplo, isso é fundamental. A livre demanda para evitar o engorgitamento, porque vai produzir de acordo com o neném suga. Por exemplo, quando tem 2 gêmeos, um de cada lado, né, os seios são totalmente
independentes. Eles são vizinhos ali, mas cada um na sua. Então, por exemplo, eu já vi um caso, por exemplo, que era um casalzinho, um menininho mamava de um lado e a menina do outro lado. A menina era mais tranquila. Então, esse seio fica maior, porque estimulou, segurou mais, aumentou. Então, por isso tem que ser livre demanda, N1, 2 e Pedro, que ficou de acordo com a produção, a sucção. Então, continuando. Até 1 ano, eu acho que é fundamental o leite materno. Tem que fazer de tudo, inclusive quando for voltar ao trabalho, tentar várias soluções para manter, não vai dar tempo de falar aqui, mas depois o pessoal deve procurar que tem soluções para voltar ao trabalho amamentando, certo? E se puder ir até os 2 anos, é o ideal, certo? Mas aí já regulando, não é aquele neném que mama o dia inteiro, a noite inteira, isso é errado. Isso vai atrapalhar a introdução alimentar. A introdução alimentar começa com 6 meses, mas vai até 2 anos. E vai introduzindo os alimentos devagar. E aquele bebê que, de repente, recém-nascido, já é um pouco mais preguiçoso, doutor, é importante também acordar, tentar forçar ou não? Tem uma gama de bebês, né? Tem o gourmet, que é o sossegadão e tal, e tem o glutão, que é chamado. Esses termos não sou que inventei, não, existe mesmo, na observação a gente vê. Então, esse neném tem que ser acordado, porque, como eu falei, o que produz leite é o número de mamadas no dia. Então, se o neném passa 4, 5 horas sem mamar, ele não vai mamar às 10 ou 12 do dia de jeito nenhum. Então, no começo, nas primeiras 3 semanas, o certo é acordar se ele passar de 3 horas mamando, no começo. Depois dessas 3 semanas, se ele dormir, aí a mãe vai fazer assim, ó. Graças a Deus. É o sonho de toda mãe. É o sonho, mas no começo não. Agora, intervalo mínimo não existe. A livre demanda é caracterizada por isso. O neném quer mamar de hora em hora, de meia em meia, 2 em 2, é que sabe. Mas passou de 3, você acorda. Até 3 semanas. Perfeito. Para a gente encerrar, poucos minutos agora, a dica final de cada um de vocês, começando pelas damas. Ana, sua dica final, então, para a gente encerrar o programa. Acho que minha dica final é se prepare para esse momento da melhor forma possível. Porque esse bebê, ele nasce muito antes dessa gestação, e aí cria-se muitas expectativas, muitos medos. Então, trabalhe essa questão emocional, é muito importante, procure apoio. E aí, quando esse bebê nascer, que a sua rede de apoio esteja de fato ali para te auxiliar. Que a pessoa que esteja do seu lado esteja para te incentivar, porque isso vai fazer toda a diferença na amamentação, no puerpério e todo o processo de desenvolvimento dessa criança também. Doutor Flávio, para a gente encerrar também. Ela falou do rede de apoio, eu vou falar da rede que estorva. A rede que estorva são as visitas dos palpiteiros que não ajudam em nada, tá bom? E que estorvam muito, atrapalham muito, levam doenças para as crianças, né? Então, eu acho que tem que preparar um jeito de barrar essa rede que estorva. E preparar uma rede de apoio, como ela falou. Então, tem que ser as duas coisas. E acho que é algo muito interessante que eu não me lembro agora, mas acredito que vocês dois citam também isso no curso para gestantes. Lembrando que o pai não é a rede de apoio. Não, o pai é o primeiro elo e mais importante da rede de apoio. Agora, hoje eles querem que a gente fale que é o certo, ele tem que ser apoiado por todo mundo também, mas ele é incondicional, o apoio dele é fundamental para a alimentação. Um gosto, ele só não pode dar o seio, o resto você pode fazer tudo. Tá? Fazer uma comidinha, arrumar a casa, espantar as visitas, pode fazer tudo. Dar o banho, trocar a fralda. Tudo. E esse é um grande apoio. E um apoio incondicional das dificuldades diante do aleitamento materno, sabe? Não ficar assim, dá uma madeira, para com isso, vai dormir, quer dormir. Não é isso, isso é papel de pai. Papel de pai hoje, e a maioria hoje está assim, graças a Deus. Né? Inclusive, comparece em massa no curso de gestantes, né? Antigamente era 5%, hoje é 95%. Então, o pai realmente é o principal elo de apoio, mas não é como é que fala assim, ele não tem opção. Sim, tá certo? Exatamente. O pai é responsável igualmente. Então, a mesma responsabilidade que a mãe tem, o pai também tem, tanto no cuidado, quanto na educação, quanto na responsabilidade do desenvolvimento dessa criança.
Perfeito, muito obrigada. Justamente. Obrigada, doutor Flávio, a Ana também. É um tema que rendeu, então com certeza a gente vai trazê-los novamente em outras oportunidades para falar não só sobre o aleitamento materno, mas também curso para gestantes, como o doutor disse, a gente tem trimestralmente ali na Unimed Poços de Caldas, lembrando que ele é aberto, gratuito, toda a comunidade pode participar, se inscrever, é um momento muito bacana também para tirar mais dúvidas como essa. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se encontra novamente no próximo sábado. Você pode conferir este e outros programas no nosso YouTube e também acompanhar conteúdos exclusivos no nosso Instagram, @VivaUnimed. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente final de semana e até o próximo sábado.